Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em nosso primeiro episódio do Pode Levar Fé. Por que o primeiro episódio, Wilson? Mano, a gente fez um piloto e nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e que ainda vão nos dar muita audiência. Sabe por quê, Isaac? Por causa que eu acredito muito nesse projeto de Deus, no conteúdo que a gente vai ter para passar. Eu sempre digo que a gente é apenas canal de bênção na vida das pessoas e nós queremos levar assuntos relevantes e atuais, né? Então hoje, qual é o assunto que nós vamos trazer, Isaac? Olha só, a gente vai falar hoje sobre paternidade. Um assunto que a gente identifica que é muito carente na vida das pessoas. A ausência de um pai e a importância de um pai na vida de um filho, né? Hoje a gente está aqui muito por coisas que marcaram o que o nosso pai deixou para nós, né? Não só o nosso pai celestial, mas o nosso pai terreno. Então a gente quer trazer isso para vocês. A gente viveu isso durante um tempo, estudamos sobre isso. Todos os assuntos, galera, que a gente está trazendo aqui é baseado em muito estudo, em muita entrega, né? Tanto da minha parte quanto da parte do Wilson. Inclusive a gente está um pouco tenso aqui, nervoso, porque a gente sabe que a gente quer entregar o melhor para vocês. E não é muito simples estar aqui, né? E uma coisa que eu falava com o Isaac antes é que a gente quer mostrar muita verdade, né? A gente não quer trazer nada que as pessoas não saibam ainda. A gente quer trazer verdades, coisas, vivências, né? A gente viu experiências que nós tivemos, né? Para que as pessoas se identifiquem com isso e também possam aprender aquilo que em algum momento Cristo nos ensinou. Exatamente. Mas antes de continuar, Isaac, será que a gente podia falar dos nossos patrocinadores? Porque eu queria agradecer, porque sem os patrocinadores, sem os apoiadores, a gente não conseguiria estar aqui nesse momento. Exatamente. É muita coisa que envolve. Enquanto cai uma maior chuva aqui em Rio Grande agora, né? Começou a chover agora aqui bem forte, né? Se a galera escutar alguma coisa aqui, porque tá chovendo muito em Rio Grande. Galera, olha só. Eu quero agradecer o Lucas, @LucasMacedo MKT, tá? Segue ele lá. A gente vai deixar a descrição dele aqui. Ele tá nos ajudando muito na produção de todo esse projeto. Também agradecer o Júlio Lima Fotografia, que é o cara que cuida da nossa iluminação, o cara que ajeita todas as câmeras aqui, nos ajuda muito. E o Léo Machado. Esse cara aqui é um cara que faz tudo, né? Ele ajuda a gente demais. Exatamente. Um cara que ama fura servir. Parede. Faz de tudo. Tanto é que, cara, tudo que a gente colocou aqui foi o Léo que fez aqui atrás, né, cara? Cara, é um cara fantástico, é um cara que tá servindo muita gente, tantos outros aqui também. Galera, muito obrigado. Quero agradecer vocês aqui de coração. A galera que tá aqui atrás, aqui na produção. Esse pessoal é fantástico, cara. Olha só. Galera, o assunto paternidade, eu não sei se isso mexe com vocês. Eu não sei se isso tem a ver com vocês. Acredito que todo um período da vida da gente sempre tem um pedaço do nosso pai que marca, né? Alguma coisa que o nosso pai nos deixou, ou até mesmo o que o nosso pai não deixou, que ficou em falta. A ausência, né, de alguma coisa. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: a ausência de um pai na vida de um filho pode prejudicar o filho no futuro e uma nação. Por que eu quero dizer, por que eu falo nação? Hoje eu acredito que a sociedade está muito do jeito que está pela ausência da paternidade. O posicionamento do homem na vida de uma criança começa lá na infância. E tudo isso que a gente carrega dentro de nós, algumas crenças limitantes, algumas coisas que nos travam, pode ser pela falta da paternidade. Por isso que eu acho muito importante esse assunto. Além de extremamente relevante, né, eu acredito que a ausência de um pai também fala do momento que o homem na sociedade deixou de ser homem. Uhum. Ele deixou de assumir os seus papéis, né, na sociedade. Onde a gente, até no nosso piloto ali, né, quando nós nos apresentamos para vocês, nós falamos sobre isso. Que o homem, em algum momento, ele deixou de ser homem. Ele deixou de ser o pai, de ser o provedor, de ser um marido que protege, onde as mulheres se obrigaram, Isaac, a sair para fora, a trabalhar, cuidar de filhos. Até tu estava me falando, né, que a maior parte de ausências de lar é sempre o pai que abandona o lar, que abandona ali a mulher, que tem que trabalhar, que tem que criar o filho sozinho. O que o pai precisa fazer hoje é ele ser o presente. Né? É ele assumir esse papel de, não, eu vou ser a figura paterna na vida do meu filho. Porque tem muitos casais que se separam, por exemplo, e o que acontece? Se separa do filho também. E aí o filho fica sozinho. Né? Então a galera tem que entender isso, né? E assim, parando para pensar agora num parâmetro, eu anotei algumas coisas aqui, e é muito interessante, né? Como você vê seu pai?
como é que é a figura do seu pai. E quando você pensa no seu pai, o que tu sente aí dentro? O que vocês sentem aí dentro quando vocês pensam no pai de vocês? Porque isso é um primeiro passo para ver se o pai está sendo presente ou não na tua vida. O que tu sente quando tu fala do teu pai? O que ele representa para ti? Né? Esse é o primeiro passo. Teu pai tem sido presente. Eu não estou aqui querendo jogar filho contra pai. Longe disso. Eu estou querendo mostrar a ausência de um pai na vida de um filho e a presença de um pai na vida de um filho. O quanto as coisas podem se inverter ao longo do tempo. Porque eu vejo a sociedade assim. A sociedade está doente. Um dia a minha irmã falou. Ela me mandou uma mensagem. Falou, Isaac, se um dia tu for comunicar... Isso me emocionou bastante. Eu tinha orado a Deus naquela semana. Pedindo para Deus, qual é o teu posicionamento na minha vida? Ou melhor, onde o Senhor quer que eu me posicione para ti? Né? Aonde o Senhor quer que eu me posicione para ti? Qual é o chamado? Qual é a real missão que eu tenho no meu ministério? E eu pedi para Deus usar alguém. É um testemunho que eu vou contar aqui. Eu pedi para Deus usar alguém. Deus, usa alguém para falar comigo. Porque às vezes a gente não recebe por não saber pedir. Então a gente tem que pedir de forma específica. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo essa semana. Usa alguém para falar comigo. Ou através de uma mensagem que eu vou receber, enfim. E eu fui bem específico, eu lembro. E na manhã, eu fui jogar futebol de manhã. Na verdade, eu não fui jogar futebol, eu só fui dar aula, que eu tô sempre mexendo com isso. Tá. Fosse tentar. Não, cara, eu não jogo nada, cara. Fosse tentar jogar não jogo nada. Eu só me machuquei nesse dia. Tá, cheguei em casa, eu fui fazer comida, assim, para as minhas filhas, para minha esposa, assim. E aí minha irmã me mandou uma mensagem lá de Floripa. Fazia tempão que a gente não se falava. Não por estar de mal, coisa tipo. É a rotina da vida mesmo. Minha irmã longe e tal. Ela me mandou uma mensagem no Instagram, se não me engano, ou no WhatsApp. Mano, se tu for comunicar algo, comunica sobre os homens. O homem, ele tá muito ausente. A humanidade precisa do posicionamento do homem. E tu tem a voz aí, daqui a pouco aí no teu canal de comunicação, tu pode. E ali Deus começou a trabalhar. Por isso que o primeiro episódio está sendo o Paternidade. Porque ali Deus começou a falar. Não, peraí. Hoje a sociedade está assim muito pela ausência de pai. A ausência de pai Exatamente. nas suas origens, né? Exatamente. Onde eles deveriam atuar. Existe em Salmo, né, a gente tem uma palavra que fala que os filhos são como flecha na mão de um arqueiro. Isso daí num curso, né, que foi feito lá no ministério onde a gente congrega, que fala... Eu sei que sobre paternidade, tu tens autoridade no assunto, Isaac. Tens muitos filhos. Pois é. Mas a gente aprendeu ali, né, baseado nessa palavra, que é que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Quem é o arqueiro? É o pai. E por quê? E a gente ficou meditando em cima dessa palavra e foi estudando, por causa que o pai é que dá destino à flecha. A flecha, né, é o filho, o pai é o arqueiro, então a gente que dá destino. E às vezes, quanto mais nós puxamos a flecha para trás, mais longe nós conseguimos enviar, né, dar direção no alvo, que é Jesus Cristo, né? E se a criança não tem esse pai para dar destino, aí os filhos saem sem saber para onde ir, saem sem rumo, sem saber o que fazer, né? Então, eu acredito que o homem, o pai, né, estamos nesse assunto que abrange muitas coisas, né? Porque as que a gente vai falar é que o pai ele tem que prover, ele tem que proteger, ele tem que cuidar e ele tem que amar. Isso tudo baseado em palavras que estão na Bíblia, né? Deus, ele demonstrou o maior amor, ele se entregou por amor a nós, né? E ele é aquele que recebe o pai, né, como pai, ele recebe também como filho. E a gente vai falar de tantas outras passagens bíblicas que falam sobre a paternidade de Deus, né? Então, esses papéis que o homem tem que ter, né, e se ausentou durante um tempo, né, deixou de dar destino, então hoje a gente tem uma sociedade, às vezes, que anda sem rumo. Por quê? Porque lá atrás não teve um pai que direcionou, que deu destino. Muitas vezes que teve que puxar para trás. Ah, não, mas espera aí, o meu pai não me deixa avançar, meu pai não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Só que não é, ele tá te cuidando, ele tá te protegendo.
e tá te preparando para tu dar voos mais altos, para te chegar em lugares mais longe. O destino que Deus quer te dar, entendeu? Então, assim, se o homem voltar, né, atrás, reconhecer os seus erros, as ausências, as lacunas que deixaram, né, porque quando o homem sai da sua posição, né, Isaac, do seu dever, fica feridas, buracos, ausências, né, ficam pontos de interrogação que, obviamente, que Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, né, a minha esposa, ela teve muito problema de paternidade, ela teve ausência de pai, e tem pai vivo, mas teve um pai muito ausente. Então ficam ali lacunas que posteriormente foi preenchida pelo próprio Deus. E ela disse, ela teve dificuldade, inclusive, de chamar Deus de pai. Ela teve dificuldade de chamar Deus de pai. Já vi muita gente falando isso. Exatamente. Dificuldade de ser recebido como filho. Por não saber como é, por carregar alguns traumas, né? E eu queria falar uma palavra relacionada também às mulheres agora, né? Porque mulher sofre muito também com o seu pai, por exemplo. Mulher pode sofrer com os pais, né? E eu queria deixar uma palavra para as mulheres, né? Não importa quem foi teu pai, importa agora quem vai ser o pai para o teu filho ou para tua filha, né? Saiba escolher, porque muitas vezes, tudo bem, o homem tá aí, ele é falho, mas a mulher também, ela precisa se posicionar a escolher bem quem vai ser o filho, ou melhor, o pai do seu filho. Isso é muito importante mesmo. Porque muitas vezes a gente bota o homem nesse rótulo de homem falho e tudo mais, mas às vezes falta o posicionamento da mulher em saber escolher. Saber quem vai entrar na tua casa, quem vai ser o pai dos teus filhos. Né? Eu acho isso de extrema importância. Eu queria falar hoje sobre três funções. Vamos entrar no assunto agora. Eu vi que tu estava tocando nesse assunto, eu falei, vamos entrar já nesse assunto. Três funções principais de um pai. Né? A primeira delas, proteção. Proteção emocional, física e espiritual. Extremamente importante a gente linkar esses três pontos. O pai vai proteger fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Né? Isso é extremamente importante. Depois a gente vai falar sobre provisão. Aonde o pai vai prover? Né? Qual é a área que o pai vai prover? Financeira e na educação. O pai tem que prover isso para o filho. O lado financeiro e educação, pode falar isso. Isaac, olha só, sobre provisão, por exemplo, citando uma palavra, ali em Mateus fala que Deus, ele diz assim, que os homens, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Pedindo pão não vai entregar ali uma cobra, né, não vai entregar um escorpião. Que dirá Deus, né, nosso Pai Celestial. Então Deus se coloca na posição de pai e diz que jamais nós pedindo pão, o alimento, ele nos daria, né, ali uma cobra, um escorpião. Então Deus também é o Deus que provê. Em outra passagem também Deus vai falar que se os passarinhos que não semeiam nem cegam, né, Deus os alimenta, que dirá nós, se nós pedimos ao Senhor. Então Deus, ele nos provê. E como exemplo, né, do nosso Deus Criador e nosso Pai, que provê a nós temos o papel de provisão na vida dos nossos filhos. É isso aí. E é muito interessante, né, cara? Eu fico analisando enquanto tu fala sobre o meu pai. Meu pai, quando a gente vai reclamar do nosso pai, ou olhar os defeitos do nosso pai, assim como eu sou pai hoje, tenho os meus defeitos, a gente tem que olhar lá atrás como eles foram criados. A criação é extremamente outra importante. Geração. O ambiente que tu foi gerado, o ambiente que tu foi criado, vai determinar muito, vai falar muito sobre ti. Quem são as tuas influências, né? Quando eu falo sobre crença limitante, só para a galera entender um pouquinho, é tudo que tu recebe de trauma, ou de negativo, ou influência negativa na tua vida, dos 7 aos 12 anos, geralmente. E quem é que vai te carregar isso? Quem é que vai te plantar isso? Quem é o teu líder? Quem é o teu pai, ou a tua mãe, ou quem tem influência sobre ti? E o pai tem esse papel. Muitas vezes o pai ele é muito negligente com o filho, ou ele é muito negativo em alguns pontos, o filho vai carregar aquilo ali. Né? E ao invés do pai dar proteção, dar orientação, por exemplo, o terceiro é destino.
Você tem que apontar direção pro teu filho, dar destino pro teu filho. Você tem que liderar o teu filho, ser exemplo para gerar destino pro Uma teu coisa que o filho. nosso pastor fala, né, Isaac? É, Ontem ainda a gente estava numa reunião e ele disse: quem não lidera por exemplo, na verdade não nem lidera, lidera. não lidera. Né? Então nós temos que liderar, temos que ser bons exemplos. Não adianta, e tocando nesse assunto, né, eu queria pontuar, eu teve um período, eu sempre fui muito metódico, eu fui aquele cara que ensinava a dizer para minha filha todos os dias: lê a Bíblia, filha, ora, só que eu não tinha o costume de fazer isso na frente dela. Eu sempre fui muito reservado, eu orava e lia a Bíblia dentro do meu quarto, no meu lugar secreto. Só que eu disse assim, quando eu recebi isso de encontro a mim, porque um dia ela disse: pai, mas eu nunca vi tu lendo, nunca vi tu orando. E eu fiquei chocado, assim. Eu disse assim: meu Deus. É claro, ela não faz porque não viu eu fazendo. Eu comecei a abrir a porta do meu quarto e deixar ela ver eu orando, convidar ela para orar comigo dentro do meu quarto. E todos os dias eu fazia uma exigência. Eu disse: filha, antes de tocar no celular, antes de tu olhar qualquer desenho, tu vai pegar e abrir a tua Bíblia. O teu primeiro contato tem que ser com Deus. E eu dizia para ela: filha, tu vai ler a Bíblia, tá? Hoje, porque eu estou te mandando tu ler a Bíblia, tá? Eu estou te dando essa direção, né? De tu ler a Bíblia, de tu orar a Deus. Isso, mesmo que tu não tenha vontade, porque ela dizia para mim, Isaac, às vezes: eu não tenho vontade, mas filha, faz isso sem vontade, até que um dia isso se torne uma necessidade na tua vida. Tu não vai conseguir começar o teu dia sem ter contato primeiro com Deus ali, receber algo da parte de Deus, né? Começar o dia já sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, eu dar o exemplo fez com que ela hoje mesmo, eu fiquei muito orgulhoso, eu disse para ela: filha, tu já leu hoje? Porque ela acordou tarde, e eu sempre digo assim, ó, antes de tu olhar a televisão, e ela já estava assistindo desenho, eu assim: tu já leu hoje? E assim, pai, enquanto tu estava tomando banho, eu já tinha ido ali, eu tinha lido a Bíblia, e eu tô quase terminando o livro de Gênesis. Então, assim, primeiro ela leu uma Bíblia, eu para incentivar a leitura, eu dei uma Bíblia para ela que, de acordo com a idade dela, que era infantil, assim, cheio de gravuras, desenhos. Só que ela mesmo, eu não disse para ela pegar a nossa Bíblia, né? Só que ela foi lá nas minhas coisas, pegou, eu tenho as minhas Bíblias de estudo, e ela pegou uma Bíblia de estudo minha, né? E começou a ler a minha Bíblia de Sim, ela estudo. já despertou um interesse mais profundo. Exatamente. E até mesmo que às vezes quando a gente está no culto, ela pega e pergunta: pai, por que aquilo ali? Né? Por que a Arca de Noé foi feita daquela forma? As perguntas dela já são mais profundas, sabe? São mais intensas. E de acordo com a intimidade que ela criou agora com Deus. Eu ensinei, eu dei o caminho. Só que enquanto eu estava só ensinando, não estava surtindo efeito. Mas quando eu comecei a dar exemplo a ponto dela ver a forma que eu fazia, a forma que eu adorava a Deus, a forma que eu conduzia ali o meu devocional, é assim, meu pai faz assim, e ele faz, então eu também vou fazer. Daí a minha esposa também comprou lá um diário da menina de Deus, e ali que ela escreve, e elas fazem mãe e filha, ali também um devocional juntos. Então tudo isso daí começou a ensinar, e hoje ela sabe, se eu hoje não tiver mais presente dela, eu sei que ela vai saber, não é apenas o meu Deus, agora também é o Deus dela, ela conhece um Porque Deus. ela também já está sendo cuidada por um pai, né? O pai aqui, que é tu, aqui na Terra, ele foi apontando a direção para ela ser cuidada pelo Pai Celestial, né? Eu mesmo, enquanto tu fala, eu vou lembrando dos meus 3 filhos por enquanto, né? Porque vem o 4º filho aí. E a Maísa e a Helena, por exemplo, eu acordo cedo para ler a Bíblia ali, fazer meu momento com Deus, que é o tempo que eu tenho hoje, né? Mais tranquilo, espero os filhos dormir e tal, aquela coisa toda. De manhã cedo eu me acordo, vou ali ler. E muitas vezes eu acordo, a Maísa vai lá, eu tô na cozinha ali no meu cantinho, ela vai lá, ela vê o que eu tô fazendo, às vezes pergunta: pai, o que tu tá fazendo? Eu falo: o papai tá lendo a Bíblia, filho. E já teve momentos de eu estar chorando, cara, orando assim, chorando, e ela só chegar, sentar no meu colo, não interromper a oração, chegar e sentar no meu colo e ficar só ali e pegar no sono. Esses pequenos gestos, cara, que a gente vai gerando nos nossos filhos, cara, vai plantando uma semente ali. O que meu pai fazia? Por exemplo, a menina, para escolher o marido no futuro. Pode ser inconsciente, mas lá no fundo teve um exemplo de pai ali. Tanto pro lado negativo,
quanto o lado positivo. Eu vou explicar para vocês por quê. A filha vê o pai tratando bem o filho. Ou melhor, a mãe. Tá? O pai trata bem a mãe. O pai dá flores de vez em quando. O pai beija a mãe. O pai abraça, dá carinho, elogia a mãe na frente da filha. A filha vai olhando pro pai e se vai vendo, poxa, essa figura aí que eu quero, que eu vou me apaixonar. E geralmente a filha se apaixona pelo pai. Não na maldade, é claro, mas a filha se apaixona pelo pai. Cientificamente provado. A filha vê o pai como um príncipe, como uma paixão. E ela se apaixona pelo pai, né? E aí ela cresce e a tendência dela escolher um homem para a vida dela vai ser naquelas características. Assim como aquele pai que bate, que é ríspido. Ela vai achar carinho. normal. Ou das duas uma, ou ela vai achar aquilo normal e vai atrair aquela coisa ruim para ela, e ela vai ser também escrava de um homem assim, ou ela vai ter receio de se relacionar com um homem, né? Vai ser muito seletiva, muito exigente. Porque a experiência dela foi ruim. Foi ruim, entendeu? Das duas uma. E existe mulheres também que ressignificam. O que acontece? Ela viu aquilo na mãe, ela vê que ela tem dificuldade de escolher o homem, mas aí ela consegue, não, eu vou inverter esse papel. O que eu vi a minha mãe viver, eu não vou viver. Então, Wilson, é muito forte a paternidade, cara. É muito forte, cara. Eu fico assim, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu olho hoje para os meus filhos, Wilson, eu fico pensando, poxa, eu tenho que ser muito sábio. Não existe manual para pai. E eu não brinquei. Tá vindo o quarto filho, isso se não for gêmeos. E aí, como é que o Isaac vai ser para esses filhos? É o que eu mais me cobro, sabe? Eu evito de discutir com a Sara na frente dos filhos. A gente, olha, e isso quando a gente quer evitar, muitas vezes está evitando também uma briga. Porque teus filhos estão ali, o convívio é tão forte, familiar. Não, peraí, eu não vou. Sabe? Então, cara, Quer protegê-los. A gente tem que proteger até nisso, cara. Até das nossas maldades, né? E também, assim, uma coisa que a Bíblia vai falar, que Deus, ele corrige o filho a quem ama, né? Outra coisa, além da inversão de valores, além de os pais, né, terem ficado ausentes dentro na verdade, das suas responsabilidades, essa correção que nós sempre tivemos, por exemplo, assim, ó, meu pai, ele me corrigia, e eu vou lhe dizer, meu pai, ele nunca me bateu, ele nunca precisou me bater. Só que, e esse negócio, e é óbvio que corrigir um filho não é espancar, mas, sabe, essa coisa de proteger, que tá fazendo errado, que não pode bater no filho, ficou tão forte, né, que hoje eu já ouvi crianças falar, se tu me bater, eu vou te denunciar. Só que o próprio Deus diz que aquele que ele tem como filho, ele corrige, porque ele corrige o filho a quem ama. Então, correção não é falta de amor, muito pelo contrário. Às vezes a gente dá uma correção porque a gente ama tanto aquele filho. Eu já briguei com a minha filha, já botei ela de castigo, e eu me lembro que doeu mais em mim, né, do que nela. Aquilo ali me maltratava, mas eu sabia, era necessário que naquele momento ela fosse corrigida porque ela precisava de limites. Não, né? Essa palavra que tu falou, correção, né? Um dia eu dei um tapa na Maísa e me senti super mal. Chegou ao extremo, elas estavam brigando muito naquele dia. Eu lembro da Maísa bater na Helena tipo umas 4, 5 vezes em 15 minutos. Assim. E sabe como é que é criança? E aí Briga de irmão. eu dei um tapa nela. E na hora me pesou aquilo. E aí Deus, eu senti Deus falar comigo assim, vai lá no quarto. Né? Até eu anotei aqui, né, que a gente deve ter diálogo aberto com os nossos filhos. Se tiver que pedir perdão, a gente tem que pedir perdão. Mas eu não podia pedir perdão para ela naquele momento, porque eu recém tinha corrigido ela. Ia parecer que eu estava errado. Então eu cheguei para ela e falei, filho, o pai não te bateu. O pai te corrigiu. O pai não te bateu. O pai teve que te corrigir. Porque o papai tentou falar várias vezes contigo e tu não me ouviu. Tu continuou fazendo a mesma coisa, tu repetiu o erro. Então eu tive que te corrigir, eu não te bati. Mas assim, ó, por dentro mal, sabe? Porque o pai, ele ama. Até na correção ele ama. Então a gente tem que entender isso. O pai, quando ele for corrigir, eu não estou aqui aconselhando os pais a bater nos seus filhos. Não é agressão. Não é uma agressão. Agora, não é um espancamento, né? Mas às vezes uma vara de correção, né? Um tapa, tu precisa para chamar a atenção.
Entende? O ideal é não precisar disso. O ideal é o diálogo. E muitas vezes a gente tem que cuidar para não descontar a nossa frustração de não estar conseguindo controlar aquele sentimento e transformar ele em agressão. Agora, assim, ó, só um adendo, a gente não pode, né, mesmo que o tapa da correção não pode ser com raiva. Claro que não. Nós estamos, temos que estar com a nossa consciência 100%. Olha, não, eu vou fazer isso. Tem muita gente que vai falar contra isso daí, Isaac. Já te Claro, com prepara. certeza. Tem gente que não gosta, que entendo. acha errado, né, dar um Sim, tapa no filho. sim. Mas eu não acho, essa é a minha posição, né? Se eu tiver que dar um tapa, a gente até aprende no curso, né, Famílias Fortes, que a mão que acaricia não pode agredir, a gente não bate com a mão. A gente pega ali um chinelo, que é criança, né? E óbvio, isso daí é criança. Tipo, não adianta bater, eu tenho um enteado de 19 anos, não adianta eu pegar e dar uma chinelada nele. Né? O que vai adiantar? Que correção que é essa boba? Né? Ele já tem entendimento, não, ele eu sento, né? Mas é diferente uma criança ali de 7, 8 anos que eu dizer, não faz. E tu falar, tu botar de castigo, tu tirar celular, tu tirar a tela, tu tirar a televisão, não tá adiantando, né? Então, e aquela criança continua ali, sei lá, se é uma mentira, se é problemas na escola. Então, tu corrigir, eu não acho errado, a Bíblia não acha errado. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que fazer, mas a gente usa um chinelo, usa uma varinha. E nunca tu vai bater pra espancar, pra Claro que agredir, não. pra ferir. Claro que não. Não, mas é pra chamar atenção. Não, e a partir do momento que tu consegue ter um diálogo aberto com teu filho, as coisas começam a mudar, Wilson. Tem mudado muito na minha casa. Mas a gente está aqui conversando, falando, né? Vai passando o tempo. E a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, Wilson. É isso aí. E assim, eu quero agradecer de coração aquela galera que está acreditando na gente, né? Agradecer tanto os guris aqui que estão nos apoiando, mas os nossos patrocinadores e a nossa igreja que tem nos apoiado nesse projeto, nesse grande projeto de Deus. A gente tem tido o nosso respaldo, né, do nosso pastor. O pastor nos ajudado apoiou demais. muito. É fantástico o que ele tem feito, ele acreditou na gente, né? E eu quero agradecer os patrocinadores. Atacadão do Óculos, sabe? O Wagner tem nos apoiado muito, né? Foi o nosso primeiro apoiador. Quero também agradecer a Relojoaria Indiano, né? Do Michel. Michel, muito obrigado. Esses caras estão acreditando no que a gente está fazendo aqui, né? Com o recurso que a gente tem, a gente vai aumentando o nosso posicionamento aqui, vai aumentando a qualidade das coisas, mas assim, ó, a gente quer entregar o melhor. E esses caras acreditaram, né? Igreja Som das Águas, muito obrigado por acreditar nesse projeto. Uma galera tá orando pela gente, né? Querendo nos ajudar. E esse podcast também é para vocês. Já estão curtindo, já estão compartilhando. Exatamente. E Wilson, sabe que um dia eu conversando com o pastor Leonardo, né? Leonardo Crisiel, nosso pastor, eu falava, pastor, muita coisa que a gente tem dificuldade de falar no altar da igreja, a gente quer falar no podcast. Sim. Porque um estudo como esse, sobre paternidade, fica complicado de falar no altar. Né? Tem certas coisas, por exemplo, que a gente vai falar nos próximos episódios aí sobre vícios, por exemplo. Sim. Tem vícios pesados que a gente quer falar aqui. Né? O vício, por exemplo, da pornografia. Exato. O quanto isso tem afetado os homens, né? Que também envolve a paternidade num todo. Então a gente tem esse espaço aqui. Então eu quero agradecer essa galera de coração, né? E segue eles no Instagram, a gente vai colocar a descrição deles aqui no nosso vídeo para seguir essa galera também. Galera, acho que tá com um pouquinho de sono aqui. A chuva parou um pouquinho, Wilson, mas vamos tocar, né, Wilson? Vamos tocar. Vamos falar mais um pouquinho sobre paternidade. Como educar seu filho. Eu separei uns pontos aqui, Wilson, só pra galera poder entender onde a gente vai querer falar. A gente vai querer falar diálogo aberto. Primeiro ponto. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como ter diálogo com o filho? A gente tem que ter diálogo aberto. Primeiro lugar, sempre conversar com o nosso filho. Bater a real. Claro que no tempo certo, na idade certa, mas sempre bater a real para os nossos filhos. Não esconder, cara. Porque muitas vezes o filho chega e pergunta pro pai por que não pode, o pai, por que não pode? E ponto final. Isso a gente não está liderando assim. O não porque não existe, né? Isso é ditadura. É ditadura. Não, porque eu que sei, ponto final. Não é assim que funciona. Tu quer educar teu filho, tenha diálogo com teu filho. Vem cá, filho, eu vou te explicar por que não. Né? E se tu errar, peça perdão. Sabe, não custa nada pedir perdão. Eu me irritava muito com a minha filha com isso daí. Eu dizia, filha, tu não pode fazer tal coisa. E ela, por quê, pai? E ela sempre, além do porquê, ela sempre vinha e me dizia assim, por que, pai? Se tal coisa é porque tal coisa. Então, essa coisa de eu dizer, né, dar uma direção, e ela, além de questionar,
ainda dá os seus motivos, isso às vezes eu não sabia. Essa geração é tão, às vezes, inteligente, sei lá, a mente é muito rápida, tanto para respostas, perguntas, né, questionamentos, enfim. Né? Então ela tá sempre com a cabeça acelerada ali. Então quando eu dava uma direção, além dela me questionar, né, ela ainda dava a posição dela. Não, pai, mas eu não concordo. E eu, às vezes eu ficava irritado, eu dizia, cara, eu não tô nem aí que tu não concorda. Eu dizia assim, eu tô te mandando e deu. Às vezes era essa Claro. vontade que eu tinha, sabe? E chegava a me gerar uma ira, assim. Isso, vamos lembrar uma coisa. Quando tu errar nisso, que eu já errei nisso. Confesso aqui, acho que todo pai que está nos assistindo, toda mãe, já errou nisso. De simplesmente se impor e ponto final pela autoridade que tem sobre o filho. Normal. O que a gente deve fazer é tentar consertar isso. Porque não precisa ser assim. Eu não sou nenhum psicólogo de criança aqui. Mas, cara, não precisa ser na imposição. Ou simplesmente ponto final e deu. Muitas vezes tu te obriga a fazer isso, porque tu tá numa situação já num ambiente fechado ali que tu precisa ser radical naquilo. Mas, cara, o diálogo sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. Por isso que às vezes a gente deixa a emoção tomar conta, o filho tá incomodando ali, falando, querendo. Não, por que não? E ponto final. Mas isso tá gerando no filho, tipo, meu pai não me explica por quê. Então, se isso acontecer, guarda aquele assunto. Num determinado momento, tu chama o teu filho para conversar, filho, o pai não deixou tu fazer aquilo, e agora eu vou te explicar por quê. Por causa disso, porque não é certo. Dentro dos princípios e valores que o pai acredita, não é certo. Wilson, tu te lembra quando eu falei sobre 3 funções principais de um pai? Sim. Nós começamos a falar sobre proteção. A gente falou sobre emocional, proteger o filho emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Por exemplo, emocionalmente. A gente tem que saber como estão as emoções dos nossos filhos. Tem pai que está compensando isso, sabe como? O pai, ao invés de ser presente na vida do filho, ele está dando presente para o filho. O que ele faz? Ele trabalha até tarde, a mãe trabalha até tarde. Ele vai, eu não tenho tempo pro meu filho, eu vou dar presentes para ele. O que eu vou fazer? Eu vou dar o videogame, eu vou dar o computador, eu vou deixar meu filho acessar, eu vou deixar ele dormir na casa do amiguinho, do fulano, do ciclano. E assim vai indo. E aí o emocional do teu filho vai sendo criado em outros ambientes, em outros lugares, por influência de outras pessoas, já não é mais sobre a tua influência. Porque tu tá só sendo o pai que dá o presente na ausência do que tu não pode entregar, sendo presente na vida do filho. E aí tu vai não protegendo mais o emocional do teu filho. Então proteja o emocional do teu filho. Procure saber se ele está bem. Quais são as decepções dele. Aonde ele está sofrendo. Em que lado ele está sofrendo. Tipo, por exemplo, daqui a pouco a Maísa e a Helena podem estar sofrendo por gostar de alguém. Eu não tô livre disso. Uma filha gostar de um menininho. Né? Daqui a pouco ela vem e conta, daqui a pouco ou sofre uma decepção, gostava de alguém e o fulano não quer saber dela, não dá bola pra ela. Ou às vezes não tem a liberdade, inclusive, de conversar contigo. Então o pai tem que dar essa liberdade. Segundo, na proteção, tá? Física. Cuidar do físico do teu filho. Muitas vezes teu filho não tá muito bem fisicamente. Tu nem sabe por que ele não tá comendo. Ou daqui a pouco o filho, sei lá, foi agredido na escola, tu nem sabe. Então a gente tem que cuidar disso também. E o outro é espiritual. Como tu mesmo citou agora com a Manuzinha. Tu foi plantando aquilo nela. Cuidado espiritual do seu filho. Cara, extremamente importante. O pai, ele acaba esquecendo. Eu sei que ser pai não é fácil, cara. Não existe manual. Nós não temos o manual de ser pai. Mas nós temos, na verdade, o manual. Entendendo como Deus foi com Jesus Cristo e como ele cuida da gente. Nosso maior exemplo né? é Deus. O nosso maior exemplo é Deus. Paternidade de Eu Deus. sei que não é simples entender algumas coisas que estão relacionadas à Bíblia, mas isso também a gente tem. Eu ia falar das 3 funções, né, Wilson? Provisão financeira e educação. O pai tem que prover para o seu filho. Procurar dar escolher a melhor educação dentro do que tu pode oferecer financeiramente. E também ser provedor financeiramente. O pai tem que trabalhar para trazer o melhor para o seu filho. Cara, tem pai que deixa tudo na custa da mãe. Aí tá a falta de posicionamento do homem de novo na sociedade. Tem que ter nesse ponto, como tu falava, que o pai não pode só trabalhar e dar presente, não ser presente. Mas o homem ele tem que ter esse equilíbrio, que também não é fácil. Né? Quando a Bíblia diz que nós somos o sal, né, não é o que o sal faz? Ele tempera. Se tu colocar sal demais na comida, a comida não tem como tu comer, fica salgada. Só que se tu colocar sal de menos, ela fica sem sabor algum. Então o sal ele também é o equilíbrio. Nós somos o sal da terra.
e a luz desse mundo. Então, nesse ponto, nessa parte aí que fala sobre o homem, ele tem que ser, nós como cristãos, nós temos que ser equilibrados na educação, na provisão, na proteção. Não podemos ser aquele pai que super protege o filho e não deixa o filho sair para fora, o filho às vezes cair, ralar o joelho. É necessário. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo bem claro, que se eu digo para uma criança, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada, não bota. Vai chegar um momento de tanto tu falar e a criança vai lá, né? Aquele choquezinho de leve, deixa eu tomar aquele choquezinho para ver que faz mal, que aquilo ali dói, né? Eu me lembro é muito latente na minha mente. Latente, latente. É muito claro na minha mente. É muito claro na minha mente. É uma passagem. Me concentrei, velho. Eu perdi a linha. Não, mas assim, teve um momento que eu tava na mesa com meu pai, eu era criança, sei lá, tinha ali uns 10, 11 anos. E o meu pai sempre gostou de pimenta, e ele botava pimenta no prato dele. E eu sempre queria. Só que como a pimenta ardia, ele nunca botava no meu prato. E eu queria tal da pimenta. Eu chorava na hora do almoço. E meu pai se irritava. Poxa vida. Na hora do almoço, a criança chorando por causa que, né, eu não quero da pimenta e ele chora porque quer da pimenta. Um dia, o meu pai pegou aquele vidro de pimenta. Ah, tu quer pimenta? Daí disse, quantas gotas tu quer? Daí eu não me lembro quantas gotas. Só sei que a pimenta era forte, ele sabia que era forte. Ele botou e a minha mãe misturou. A minha mãe, cheia de pena, já quase chorando, com pena de mim, misturou aquele arroz e feijão, né, com pimenta. E quando eu dei a primeira garfada, já me queimou a boca. E eu disse assim, não quero mais. Ele disse, não, faz muito tempo que tu me incomoda por causa da tal pimenta. Tu vai comer essa comida com pimenta. E eu, outra garfada e outra garfada. Só que daí bateu o horário dele pegar e ir pro trabalho. E ele saiu pro trabalho. E eu já, água. E minha mãe pegou aquela comida ali, botou pros cachorros, né? E tirou aquela comida. Porque... Os cachorros saíram sem latir, apavorados. Coitados dos cachorros. Por causa que o meu pai queria que eu comesse aquela comida até o fim. Mas foi o quê? De tanto, sabe, eu insistir, eu chorar... Então, ele permitiu que eu... Daí o conhecimento que eu ganhei? Cara, a pimenta, ela arde, né? Ela tem que ter a medida certa ali para ser saborosa. Mas a pimenta, ela arde. Então, ele permitiu, com aquela dor, né? De tanto eu insistir. E até a Bíblia diz que o sábio é a pessoa que aprende com a tolice do tolo. Exato. Mas o tolo é aquele que aprende com a sua própria tolice. Então, que a gente venha a ser sábio, né? Que a gente ensine nosso filho a ser sábio. Cara, olha só, eu vi alguém errando, cara, eu não vou cometer esse erro aí. Exato. Né? Eu não vou fazer a mesma coisa. A pessoa quebrou a cara ali, eu não quero quebrar, então eu não vou fazer igual. Né? Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio. A gente não pode ser a pessoa que super protege. A gente não pode ser também liberal demais, por causa que, né, que nem aquele ditado que a ocasião faz o ladrão. Exato. Né? Então a gente dá liberdade demais ao nosso filho. E a gente tem que ter aquele ponto de equilíbrio, a gente tem que ser ponderado, a gente tem que sempre buscar, como tu fala, que não existe um manual, uma regra, né, de como ser pai. Não existe um filho igual ao outro, eu criei 2, e assim, um é bem diferente do outro, embora tiveram a mesma criação, mas alguns pontos eu tive que ser mais flexível com a Manu, coisas eu fui mais rígido com o Lucas. Então, assim, eu acredito que nós temos que ser equilibrados e nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Exato. Eu sempre peço, quando eu tenho alguns problemas, que eu digo, cara, eu não sei como agir nessa situação, eu peço pro meu amigo Espírito Santo que me ajude, né? Que ele venha conduzir o meu coração a que decisão tomar, como falar, como conversar, né? Uma coisa que eu tive essa barreira, porque meu pai não foi, ele foi esse cara que saía, que trabalhava, que provia para a família, mas eu não me lembro de muitas conversas que nós sentamos, não guardo nenhuma mágoa do meu pai por isso, mas porque eu já fui curado, né? Porque em algum momento eu carregava, meu pai não era meu amigo, né? Não era aquele pai amigo, e eu queria fazer diferente com os meus filhos, só que eu via que eu tinha uma barreira. Sabe, uma criança limitante, que nem tu falava. Com certeza, que foi implantado ali. Que foi implantado, que aquilo ali estava enraizado dentro de mim.
E eu, tipo assim, eu tinha aquela dificuldade, né, de sentar, de conversar com os meus filhos, de demonstrar amor, carinho, sabe? De dar, às vezes, um abraço apertado, um beijo. Que isso daí eu digo que a Manu, ela quebrou isso em mim, sabe? A Manu, ela me ensinou a demonstrar Tu vê, né? total amor. Tu vê, a paternidade, ela tá ligada ao pai, mas o pai abriu o olho. Porque, assim, existem pais que querem ser dedicados aos seus filhos. E, às vezes, o ensino do pai tá no filho. A Manu te ajudou nisso. Sim, minha Cara, o que eu filha. aprendo com a Maísa e com a Helena, e elas nem sabem. Nossos filhos nos ensinam E muito. muitas vezes com o Isaac também, e agora com o próximo também. Cara, não tem dúvida que o pai ele se torna um pai melhor na convivência. Por isso que o pai tem que ser presente, também não só para agradar o filho, mas também para ser moldado e lapidado. E vou dizer uma coisa para vocês, na terceira parte, Wilson, a gente vai falar sobre destino, né? Que o pai precisa ser o mentor, o líder e o exemplo do seu filho. Mentor é o quê? É ensinar seu filho. O líder, apontar a direção para onde o filho vai, ajudar o filho a fazer as melhores escolhas, né? E exemplo, às vezes não precisa nem abrir a boca, cara. E ser exemplo para o filho observar quem está sendo o pai dele. E assim, ó, por exemplo, se uma criança fala palavrão, tu sabe que o pai e a mãe falam palavrão dentro de casa. Provavelmente. Né? Às vezes aprende com os Por coleguinhas exemplo, na por exemplo escola, até, as até algo influências. mais positivo e tranquilo. Por exemplo, quando o pai gosta do Grêmio ou do Inter, claro que quem gosta do Inter é uma pena, né, Wilson? Mas A quando o pai gosta. salvação. O A Leléo tá aqui salvação. rindo, mas ele sabe que não é muito tranquilo. É. Mas o pai que gosta que gosta do Grêmio, por exemplo, ou do Inter, o filho geralmente vai puxar isso. Tá sendo liderado, por exemplo, tá fazendo escolhas por influência. O pai é muito influente na vida do filho. Né? Então a gente tem que se atentar a isso. Tudo que a gente está fazendo, a gente está influenciando. É. Tanto positivamente quanto negativamente na vida de um filho. É sobre, né, o exemplo, a ausência ou presença. Os nossos filhos, eles seguem. Se nós temos caráter, o nosso filho, a tendência é que o nosso filho tenha caráter. Exato. Se nós somos verdadeiros, se nós não mentimos, a tendência é o nosso filho seguir os nossos passos. Acontece, e é uma coisa que isso eu uso, né? Eu falo para minha filha. Se houve uma situação que ela me mentiu, eu disse, filha, o pai mente para ti. Né? Eu perguntei para ela, filha, o pai mente para ti. Porque agora tu me mentiu, por que tu me mentiu? E daí, o que eu quis? Será que eu fui opressor? Que ela ficou com medo de me contar a verdade? Né? Será que eu fui ríspido demais em algum momento, que ela ficou receosa? Ou se ela me mentiu por desvio de caráter? Não, e às vezes o defeito do teu filho tá em ti, né? Tá, o que tu deixou de fazer ou que tu oprimiu muito, que teu filho causou aquela ferida e daqui a pouco ele começa a se tornar uma pessoa difícil de lidar muito porque tu plantou em cima dele, né? E eu fico perguntando, né? As pessoas, a gente tá falando aqui sobre pai, né? Mas como escolher um pai para seu filho? Talvez seja um ponto que a galera que ainda não tem filho, né? Ou como ser um pai para o seu filho. Como escolher um pai e como ser um pai para o seu filho. A gente sabe que as pessoas não vêm com manual, mas tem características que elas carregam que tu, quando for te relacionar, tu consegue perceber se essas pessoas estão prontas. Por exemplo, um dia veio uma situação de uma pessoa, que eu não vou citar nome, ela veio conversar comigo, desabafar e tal, ela estava em dúvida entre duas pessoas. Ela estava num relacionamento que estava um pouco conturbado e tal, e eu lembro dela falar que eles terminaram, né, por hora tinham terminado, e ela estava conhecendo um rapaz. E aí eu lembro que eu tava até no supermercado, assim, e ela me mandou uma mensagem, conheci um rapaz, não sei o que, e agora eu tô meio na dúvida. Não sei se eu volto pro fulano, ou se eu sigo com esse rapaz, tá sendo tão legal comigo. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou ser sincero pra ti, e se tu quer que eu seja sincero, eu vou ser. Tu quer conhecer alguém, tu começa a olhar como ele trata o pai, não como ele te trata. Porque é muito fácil, eu quero atrair alguém, eu vou ser o cara mais maravilhoso do mundo. Então, não te encanta agora. Você tem que ver como ele trata o pai dele. Como trata a mãe. E esse cara tinha uma filha ou duas filhas. Como ele trata os filhos. Qual é o tempo que ele disponibiliza para os filhos. Se ele é um cara egoísta ou é um cara que serve. Entendeu?
Então olha só como escolher um pai para tua vida, como escolher um marido, né, já que o assunto é paternidade, né? Parece que eu estou me relacionando só ao homem que tem defeito, não, a mulher também tem. Mas eu quero dizer, como escolher um pai? Cara, ou como escolher alguém para viver contigo, porque no futuro tu vai casar, tu vai querer ter um filho, talvez. Esse cara é bom pros pais, ele honra os pais. Esse cara negocia qualquer coisa e mente, por exemplo. Segue princípios. Esse cara tem princípios e valores. Como é que é esse cara para os amigos? Como é que ele trata as pessoas que ele não tem convívio, por exemplo? Ele tem educação? Então tudo isso tu começa a perceber na vida da pessoa. Porque é fácil tu olhar e escolher a pessoa pelo jeito que ela te trata. Eu tô afim do fulano, do ciclano, ou eu tô afim da fulana do ciclano, eu vou tratá-la maravilhosamente para encantá-la. Tá cheio de príncipe encantado falso aí fora. E as pessoas se deixam levar pelas emoções. Com certeza, com certeza. A emoção fala mais alto. Então, Wilson, a gente tem que olhar bem a característica das pessoas. Pra gente poder ver, é esse cara aí mesmo? Ele que vai ser o pai do meu filho? Pô, mas olha como é que ele trata os pais. Né? Como? E outra, pros filhos também, o lance da paternidade, né, Wilson? Os filhos também têm que dar acesso aos pais. Os filhos não estão dando acesso pro pai ser pai, às vezes. Os filhos estão sendo desobedientes. Estão se deixando levar por influências que nem são tão importantes na vida deles. Por ídolos lá fora. Tu viu como algumas crianças são influenciáveis, cara? Em João, falando sobre isso daí, os filhos, né? Deixar os pais serem pais. Exato. Em João 1:12 fala que aquele que recebe Deus como pai, ele recebe como filho. Então, assim, primeiro eu tenho que deixar Deus ser meu pai, o meu pai ser meu pai, respeitar ele como pai, na posição de pai, e daí eu vou ser filho. Porque se eu colocar o meu pai na posição de pai, na posição de autoridade, na posição de respeito, se eu demonstrar a ele respeito, carinho, amor, encantamento até, né, que nem tu falou que as meninas se apaixonam pelos pais, assim, a figura masculina da menina é o pai. A referência de homem da menina é o pai. Se nós colocarmos os nossos pais na posição devida a eles, né, eles também vão nos receber como filhos, assim como Deus. E a gente sempre vai usar a referência de Deus. Deus, ele nos dá vários exemplos de uma boa paternidade, por causa que ele é Deus e ele nos ama, né? A gente vai ver Deus demonstrando amor, um amor que a gente não consegue compreender, ele entregando a vida dele por amor a nós, por amor dos seus filhos. Então a gente tem que dedicar a nossa vida, a nossa esposa, os nossos filhos, né? Seguindo o exemplo de quem? O exemplo de Deus, de carinho, de amor e de correção, de direção. Quem é que nos conduz? Eu acabei de falar que o Espírito Santo, né, conduz as nossas atitudes. Eu peço, pelo menos todos os dias, que o Espírito Santo venha conduzir as minhas atitudes. Então, nem sempre a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo, assim como nem sempre os nossos filhos ouvem a nossa voz. Uma coisa que é muito corriqueira é a gente querer educar os nossos filhos, a gente queria falar para os nossos filhos, olha, faz assim que por aqui vai dar certo, se tu seguir esse caminho vai dar errado, né? E os filhos não nos ouvem. Daí chega o vizinho da esquina, tá? Que ele viu 2 vezes na vida, fala exatamente a mesma coisa, e daí ele, pai, nem sabe, o fulano de tal me falou tal coisa e me fez cair a ficha. Poxa, mas eu já tinha te falado 10.000 vezes. Mas, quando é o pai que fala, às vezes, o filho não ouve, não dá. E daí o que acontece? Quebra a cara. Depois quebra a cara de qualquer um fala e ele tem essa coisa. Tem, com certeza tem. E muito, eu acredito, pelo filho não ter aquela 100% de confiança no pai. Sim. Eu tive uma experiência com o Lucas que eu disse pra ele, filho, se tu for por aqui, vai acontecer tal coisa. Cara, eu não tô profetizando coisa ruim sobre a tua vida. Eu tô por experiência própria, eu tô te falando, vai acontecer isso. E ele não me ouviu. Naquele momento ele não me deu ouvidos e só que aquilo ali foi bom tanto para ele quanto para mim. Porque ele, depois de um tempo, ele quebrou a cara e ele veio e falou, ele assim, pai, tudo que tu me falou estava certo. Tudo que tu me disse aconteceu. E eu disse, daí eu tive que falar, né? Aquela velha frase, eu te avisei.
né? Daí eu te avisei, e eu sei que é ruim escutar isso. Eu lutava pra não ouvir isso do meu pai e Eu da te minha mãe, avisei. mas eu E ouvia daí eu direto. avisei ele e aconteceu. É. Numa segunda oportunidade, eu já disse pra ele, e daí eu tinha o quê? Ele sabia, não, o que o pai tá falando, eu sei que vai acontecer. Porque ele tem experiência. Claro. O que ele me disse Tu gerou anteriormente. autoridade. Tu Exatamente. gerou Eu autoridade na vida tinha dele. autoridade naquele Uhum, assunto, de uhum. vivência, mais experiência que ele. Então ele aprendeu a ouvir o que é a voz da experiência, a voz da maturidade. Ele é um menino que está começando a vida. Então eu já tinha passado por aquela situação. Não, Então eu gerei aquela confiança. Ele passou a confiar naquilo que Mas por que eu ele estava falando. confiou? Porque tu deu a chance de ter o diálogo, cara. Cara, os pais estão deixando os filhos ser influenciados por outras pessoas. Nós somos a soma de quem mais os cerca. Né? Quem é que está te aconselhando? Quais são os ambientes que tu está frequentando? E quem são as pessoas que estão do teu lado ali, entendeu? Quais são as pessoas que mais te cercam, né? E aí tem o lance de tu conversar com teu filho. Cara, tem pai que não conversa com o filho, que não sabe nem como tá na escola, que não sabe qual é a cor que o filho gosta, sabe? Isso tem que ser o tempo inteiro. Intimidade, né? Claro que sim, cara. O pai tem que gerar intimidade com o Crie filho. tempo para o seu filho agora, senão ele não vai ter tempo para você depois. Boa. Essa Forte. frase é forte, né? De um livro, eu tirei de um livro essa frase do Thiago Brunet. E é realmente, cara. Se tu não criar tempo com teu filho agora, por que ele vai gastar tempo contigo depois? Será que ele vai querer gastar tempo contigo depois? A gente tem que plantar, né? Tem que plantar. Dentro dos nossos. Eu acredito que todos os relacionamentos nós temos que plantar. Mas o relacionamento nosso, pai e filho, tem que ser plantado, cultivado. Exatamente. E aí é que entra o ponto a gente ter convívio com nossos filhos. O pai ele tem que conviver com o filho, independente de pouco tempo que ele tem. Um tempo tem que ser do filho. Tem que ser do filho. Reserva Tem um que ser tempo na dedicado. semana, reserva um tempo, né? Eu queria falar aqui sobre diálogo aberto, valorizar a verdade, ter confiança, que a gente estava tendo com o Lucas ali, valoriza a verdade, aconselho o Lucas, né? E o Lucas começou a entender aquilo. Porque quando tu não te posiciona, tu não dá o conselho, outras pessoas lá fora vão ser influência. Olha as influências que a gente tem hoje no meio das redes sociais. Bah. Assim, Quem ó, são os exemplos? e assim, sobre rede social, né, que eu falo com meus filhos, tem muita gente que com muito conhecimento. Ah, eu sei disso, sei daquilo. Às vezes uns guri de 20 anos, tá? Querendo falar sobre assuntos que não dominam. Na verdade, que não tem experiência alguma. Então, excesso de conhecimento e falta de sabedoria. Excesso de conhecimento e falta de sabedoria. Então, assim, ó, rede social influencia. Sabe, esses influencers, não tem nada contra influência. Nada contra. Só que, assim, ó, tem determinados assuntos que eles não podem entrar porque não tem autoridade no assunto. Exatamente. Isaac, olha só, tá fluindo esse assunto aí. Tá fluindo bastante. Nós, assim, ó, teríamos muitas coisas ainda para falar, mas eu queria falar mais uma vez, né, que tu falasse mais uma vez dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, e nós vamos encaminhar para o fim esse nosso assunto tão relevante, tão profundo, tão forte, né, mas vamos deixar para outros episódios. E eu também posso, não sei se eu posso já deixar um spoiler das próximas, Pode, sim, Isaac. com certeza. Olha só, a gente, né, tá começando, eu e o Isaac, mas a nossa ideia é trazer pessoas com autoridade em determinados assuntos, né, que venham falar muito profundamente, né, para nós. Nós vamos trazer convidados, né, muitos pastores com autoridades em determinados assuntos, muitas pessoas, psicólogos nós queremos trazer. Eu não gosto muito de falar, mas a gente vai falar também, vai trazer nutricionista aqui também, né, para a pessoa que quer perder peso, que está acima do peso. Importante Né? isso. Importante. Tu acha? Importante. Tu acha mesmo? Não tô falando isso pra ti, mas. Tá. Nesse dia eu posso faltar, será? Não, né? Mas tu vai assistir? Se tu Eu faltar, vou- tem que Eu assistir. vou estar, eu vou estar. Então tá. Mas então a gente vai trazer pessoas muito relevantes, né, para falar para nós. Nós queremos aprender e cada vez trazer assuntos mais profundos. Hoje nós estamos falando sobre paternidade e eu vou dizer, o Isaac é um cara que sabe muito sobre paternidade, ele gosta de fazer filho, né? Inclusive, tem um amigo nosso que quer trocar o nome dele. O nome dele é Isaac, disse: não, vamos voltar. Ele vai se chamar Abraão agora, né? Porque ele continua povoando a terra, né? Brincadeiras à Vou parte. falar pra ti. Vai ser semanalmente a gente vai entregar.
Top. Top demais. Em nome de Jesus, a gente vai entregar semanalmente. Se o Lucas nos ajudar nas câmeras e se focar mais, porque o Lucas, às vezes, ele dorme. Eu achei que ele estava dormindo ali atrás. Né? O Júlio, Não, o Leléo dormiu. O Leléo dormiu. Eu vi. Eu achei que ele era mais focado. Eu tava com um problema de focar na câmera por causa que eu via ele aqui, ó. Gachando os farol. Agachando os farol, essa é boa. Olha só, vamos agradecer mais um pouquinho nossos patrocinadores. Isso aí, né? Sem eles, muitas coisas poderiam estar tendo mais dificuldade de acontecer. Então a gente quer agradecer o Atacadão do Óculos que está passando aqui na tela para vocês. Muito obrigado, Wagner. Que a tua empresa venha prosperar, crescer. Isso né? aí, Deus abençoe. Procura o Wagner, procura o Atacadão do Óculos nas redes sociais. Né? A gente vai deixar o arroba aqui. Também a Relojaria Indiano do nosso querido e amigo Michel. Muito obrigado, Michel, por acreditar também. Quer comprar uma aliança, um relógio, vai lá. É verdade, aquele Top. cara que quer renovar o negócio. Agradecer o Lucas Macedo MKT Marketing, né? @ Lucas Macedo MKT. Agradecer também o Júlio Lima Fotografia, @ Júlio Lima Fotografia. O melhor que eu conheço. Hã? O melhor que eu conheço. É o melhor que eu conheço, com certeza. Mano. Não tem melhor que ele. E agradecer o Leléo, @ Leléo Machado. Bom, o Leléo toca muito a bateria. É. Já viu ele tocar? Só não toca melhor que o nosso pastor, Leonardo Crisel. É? Olha, não vai gostar, mano. Tá todo mundo vendo aqui. Pastor, te amo, tô brincando. O Leléo falou que foi ele que ensinou. É mesmo? Claro. O pastor que ensinou o Léo a tocar. Tá, o Leléo só confirmou ali. Tá bom. Galera, muito obrigado. Se foi relevante pra vocês, segue o nosso canal. Compartilha. Curte o nosso canal. Compartilhe o nosso canal. Não adianta tu olhar um pedacinho só e não curtir aqui. Não seguir o nosso canal aqui, se inscreve, ativa o sininho para toda semana o vídeo chegar até vocês e vocês poderem compartilhar. O nosso Instagram, @podelevarfé, ele vai estar também à disposição de vocês aqui. E eu quero que vocês sigam lá a gente para vocês assistir os cortes. A gente vai postar bastante corte aqui para vocês poderem assistir. Quase falei uma besteira aqui no meu. Assim, ó, os cortes, eu vou deixar aqui, porque os cortes são especialmente para uma pessoa que nós amamos muito, Isaac. Quem? Ah, Isaac, sério? Os cortes são pro nosso amigo do coração, o Willer, porque ele não aguenta escutar mais Willer. de meia hora um programa, uma pregação, nada. Não. Então os cortes são vídeos curtos, né, ali, e ele vai conseguir... Galera, manda pro Willer o link do canal completo do podcast. Manda pro Willer. Quem conhece o Willer, manda lá no Instagram o link. Agradecer também o dedão do Lucas que veio junto, porque o Lucas nunca vem sozinho, o dedão dele vem junto. É um dedo, cara. Olha, vou te dizer. Na digital dele, na identidade, ele preencheu tudo, cara. Não deu. Faltou espaço. Botar uma barbinha no Willer. Olha aí, fazendo piada com o Willer. Tu vai ter que cortar isso aí, hein? Não vai dar certo. Galera, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Wilson, estou muito feliz, cara, de a gente ter quebrado mais esse tabu, assim. Porque verdade. a gente tá aqui um tempinho já tentando. Hoje eu não vou dizer que eu tô cansado. Não. Mas eu tô. Não falo, Wilson. O Wilson falou uma vez que estava cansado. No primeiro ali, no piloto. Né, Wilson? Pô, a gente ficou muito tempo. E pra finalizar, então, vamos deixar uma frase aqui, que eu deixei anotado. Pode ser? Claro, mano. E Fica à depois vontade. finaliza também. Mais do que presente, seu filho quer sua presença. É isso aí. Quer ter uma vida com teu filho, seja presente na vida dele. Aprenda com ele e instrua ele e ensina ele. Nada compra a presença de um pai na vida de um filho. Não é sobre presente, não é o tênis melhor que tu vai dar, não é a bola que tu vai dar e não vai jogar com ele. Não é o ingresso que tu vai dar para ir ao futebol e não ir junto. Não é ingresso pro cinema com os amigos e tu não for com o cinema com teu filho. Seja presente na vida do teu filho. Na minha casa lá eu coloquei uma piscina que é rasinha para elas, né? Eu tenho que entrar junto. A água chega aqui, ó. Mas eu tô lá, cara. Entendeu? Não Isso sou aí. perfeito, não tô dizendo que eu sou um pai perfeito, que fique claro aqui. Mas a gente tem que ser presente. O Lucas agora, que tá aqui nos assistindo também, né, nos bastidores, ele vai ser pai também, né? Eu tenho certeza que isso pode ter sido relevante para ele também, que ele possa aprender. E vou dizer uma coisa, cara. Eu lembrei do meu pai rapidinho, tá? Lembrei do meu pai. Meu pai não foi um pai perfeito, porque não existe pai perfeito. Só Deus é perfeito. Mas meu pai me deu tudo que ele podia me dar na condição que ele tinha. E meu pai não teve presença de pai. Mas ele foi um homem que conseguiu ressignificar tudo aquilo negativo e transformar em positivo. Então, se tu não teve presença de pai, ao invés de carregar isso como culpa e como desculpa para ser um bom pai, ressignifica isso. Ponto.
Beleza, galera? Tamo junto. Nosso podcast volta na próxima semana com mais um assunto que eu não vou falar qual é. Vou deixar a galera ficar curiosa. Isso aí, Isaac. Foca aqui em mim. Um minutinho. Eu quero imagens. Eu quero imagens. Cola em mim. Nós falamos aqui que o homem tem que ser provedor, protetor. Nós temos que dar carinho, amor. Então, homem, seja homem. Nós temos que ser agentes, uma vez um pastor falou, agentes catalisadores. O que o catalisador faz? Ele pega o ar impuro e transforma ele num ar mais puro possível. Então, se em algum momento você foi ferido, que hoje tu seja cura. Homem, seja homem. Top. Até breve. Beijão.